Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui neste momento para ouvirmos a palavra de Deus. Mas antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu gostaria de que todos aqueles que puderem se ajoelhar conosco e vamos elevar a Deus uma prece neste momento. Pode ser? Vamos nos ajoelhar? Querido e amado Deus que habita nas alturas celestiais, nós te agradecemos porque em tão boas circunstâncias nos encontramos neste local com a finalidade de ouvirmos a tua palavra. Temos a certeza de que tu estás presente entre nós através dos teus anjos, que o teu Santo Espírito, Pai, nos inunde a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos o que tens a nos ensinar nesta noite. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelos doadores, que tu possas abençoar a cada um deles e que estes recursos sirvam para o engrandecimento da tua obra, a pregação do Evangelho e que em breve possamos ver Jesus voltando para nos levar às mansões celestiais. E nesta noite nós temos aqui ao nosso lado a doutora Fernanda Angélica Bonetti, que abrirá a tua palavra. Que não seja ela que fale, mas que o teu Santo Espírito fale através dela. Que ela seja um instrumento teu neste momento, para que, tanto aqui na igreja, como aqueles que estão nos ouvindo via internet, sejam amparados pela tua palavra. Que esta mensagem alcance corações aflitos e necessitados. E que ao término da mensagem de hoje, todas as pessoas possam dizer: obrigado, meu Deus, porque era isto que eu estava esperando. Por esta razão, nós nos colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para vocês que estão sempre aqui na igreja, a doutora Fernanda sempre tem apresentado aqui lições interativas, já participou comigo também da lição interativa via internet, e ela, a pedido nosso, ela aceitou o convite para pregar nesta noite. Para aqueles que precisarem, ela é uma médica, neurologista, portanto, por falta de neurologista, ninguém vai morrer aqui na igreja, viu? Doutora Fernanda, que Deus te abençoe e Deus te use mais uma vez nesta noite. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Eu estou muito honrada de estar aqui hoje falando com vocês, de ter a oportunidade de trazer uma reflexão hoje para a nossa quarta-feira. E é muito bonito a gente ver esse momento de oração ali de trás, porque a gente sabe que nem todos vocês se conhecem, né? Então a gente sabe que vocês estão orando aí com pessoas às vezes desconhecidas, que você vai ouvir ali um pedacinho da história da pessoa, mas que depois, né, talvez você nem saiba o nome dela, não sabe o contexto, enfim. Mas hoje eu queria trazer para a gente uma reflexão, para a gente pensar de verdade se a gente acredita em milagre. Se eu fizer essa pergunta para vocês, só assim superficialmente, acho que todo mundo vai falar que sim, né? Acho que todo mundo que vem num culto de oração, vem aqui acreditando em milagre, né? Pelo menos buscando um, né? Mas será que se Jesus apresentasse para a gente hoje um milagre, será que a gente prontamente aceitaria isso? Você pode se perguntar assim, mas Fernanda, quem que não gostaria de um milagre? Quem que não aceitaria um milagre? Mas hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês. Será que a gente acredita mesmo em milagres hoje? Eu estou falando em milagres da nossa vida atual, agora. Se Jesus falasse assim, vou te curar milagrosamente aqui agora já, fazer todas as rugas do teu rosto desaparecerem, te dar saúde eterna. Será que a gente acreditaria? Será que a gente receberia isso? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Esse é um capítulo muito conhecido, né? Porque tem uma das histórias mais bonitas
de quando Jesus pisou aqui nessa terra. Foi, na verdade, um dos últimos sinais que Jesus fez, mas que foi um dos mais extraordinários. Mas tinha uma pessoa nessa história aqui que eu me identifico muito com ela. Porque quando o milagre estava bem na cara dela, parecia que ela não entendia. Vamos ler João, o Evangelho de João, no capítulo 11, dos versos 21 até o 27. Vou ler aqui com vocês. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus encontra Marta e Maria numa situação bem difícil. Jesus tinha um carinho muito grande, muito especial por essa família, Lázaro, Marta, Maria, esses 3 irmãos. Porque Ellen White conta no livro O Desejado de Todas as Nações, que ali na casa, em Betânia, na casa desses 3 irmãos, era um lugar que Jesus poderia descansar de verdade, sabe? Um lugar onde não ia ter gente ali olhando e escrutinando cada passo dele para poder falar alguma coisa mal, para poder julgar Jesus, porque naquela época tinha muito, né? O pessoal estava querendo, já estava por aqui com Jesus, vamos dizer assim, né? O pessoal já estava planejando matar Jesus nessa hora. E eles estavam querendo qualquer errinho de Jesus para poder botar esse plano em ação. Mas ali na casa de Marta, Lázaro, Maria, ele se sentia em casa, né? Jesus amava muito aquela família. Era um lugar que ele podia descansar, era um lugar que ele podia ter uma refeição, um teto, né? Descansar mesmo de tanto trabalho que ele tinha ali no seu ministério. E aconteceu que Jesus estava ensinando em um lugar e veio um mensageiro e falou: Senhor, Jesus gostava tanto de Lázaro que ele disse assim: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E ele entendeu, era Lázaro. Lázaro estava doente. Lázaro ficou doente de uma doença provavelmente meio súbita, né? Lázaro não era um homem já de idade avançada que já estaria ali à beira da morte. E quando Marta e Maria mandaram esse mensageiro, elas esperavam que talvez o mensageiro já viesse com Jesus. Jesus já viesse correndo e já viesse ali atendê-los, mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe ali dos versos anteriores que Jesus ainda se demorou 2 dias depois do recado dado. Ele ainda esperou 2 dias para poder ir para a casa de Marta e Maria. Ainda esperou para poder ir lá atender o chamado delas. E a gente sabe que durante esse período aí, Lázaro acabou morrendo, né? E Marta é a primeira que encontra Jesus. Então, quando Jesus chega, ele não chega direto na casa, ele fica um pouquinho fora, já para não atrair atenção mesmo. E avisam a Marta que ele chegou e Marta vai até ele. E a primeira coisa que Marta fala para ele é: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Precisa de uma pessoa de fé para dizer isso, né? Marta, ela era uma pessoa de fé. Marta tinha fé. Não só Marta tinha fé, mas Marta também tinha visto Jesus de perto. Ela tinha sabido de todos os sinais que ele tinha feito, de todos os milagres. Marta sabia disso. Além disso, Marta também tinha sido criada na fé, né? Marta era vamos dizer assim, nos nossos dias, Marta era uma cristã de berço, né? A família de Marta era religiosa, ela sabia, conhecia a Bíblia da época, ela sabia de tudo isso, né? E ela sabia também, ela diz isso para Jesus, ela cria que Jesus era o Messias das profecias, ela sabia disso. Mas
na cabeça de Marta tinha um plano muito fixo. Ela tinha visto Jesus curar tanta gente. Ela tinha visto Jesus perdoar tantos pecados. Ela tinha visto Jesus fazer tantos sinais, tantos milagres. Na cabeça dela, ela queria que Jesus viesse e curasse Lázaro. Mas eu entendo Marta. Eu não sei se você já se pegou, às vezes, querendo ditar para Deus o que é que Ele tem que fazer. Senhor, eu queria o trabalho na empresa X, com o pessoal Y, ganhando Z. Eu queria, aos 19 anos de idade e meio, entrar na faculdade, cursar o curso Y, fazer assim, fazer assado, né? Deus não se importa que a gente diga essas ambições, esses planos para Ele, né? Mas nem sempre é isso que Deus tem planejado para nós. Hoje que a gente lê essa história, a gente lê a resposta de Marta já sabendo o final da história, né? Mas na época Marta não tinha vivido isso ainda, não estava escrito em lugar nenhum. É a mesma coisa com a nossa vida. A gente não sabe o final da história. Então, às vezes, a gente fica tão ansioso, tão nervoso, que a gente ora para Deus e a gente não vê, às vezes, saída. A gente não vê, a gente fala, Senhor, só tinha essa porta, Senhor. A única coisa que restava para o meu irmão era a tua cura. Eu não vejo mais nada, eu não vejo outra saída. O que vai acontecer agora? Agora que não, ele já morreu? O que vai acontecer agora? Aquela única porta que tinha, fechou. E às vezes a gente pensa a mesma coisa com Deus. A gente fala, Senhor, só tinha aquilo para mim. E agora a porta se fechou. Agora aquilo não tem mais. E às vezes a gente fica triste, cabisbaixo. Mas mesmo com você triste e cabisbaixo, se eu chegar para você e perguntar assim, você acredita em milagre? Você acredita que a criação foi literal em 7 dias? Você vai falar, creio. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz, perdoa os pecados? Creio. Acredita que o Mar Vermelho abriu? Opa! Acredita que Deus tem um plano maior para você? É muito mais difícil quando é com a gente, né? Quando a gente está no meio do turbilhão, é muito mais difícil a gente pensar até mesmo, porque a nossa visão é muito curta, a gente não enxerga longe, né? Aliás, a gente enxerga muito pouco, até mesmo de perto, né? Então a gente não tem, às vezes a gente não tem essa ciência, ou a gente não tem mesmo visão para a gente conseguir observar coisas que podem ser melhores, né? Coisas melhores no futuro. Marta cria em Jesus, bastante. Marta era fiel. E às vezes eu me comparo com Marta, porque eu também penso assim. Então, se você me perguntar, você acredita em milagres, você acredita em Jesus? Sim, com certeza. Mas será que se fosse a minha família ali, doente ou morta já, né? O que será que eu tinha respondido para Jesus? Será que eu tinha respondido para Jesus que talvez eu iria acreditar que Ele iria ressuscitar? Será que eu teria tido essa visão? Provavelmente não, para ser bem sincera com vocês, tá? Eu provavelmente não pensaria nisso. Mas vamos voltar para a história? Vamos voltar lá para o capítulo 11 de João. E vamos ler os versos 38, 39 e 40. Diz assim, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era esse uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Olha só, Marta tinha acabado de falar
que ela cria que Jesus era o Messias. Olha só, ela fala assim, ó, eu creio até hoje que tudo quanto o Senhor pedir, Deus há de te dar. Hoje, ela falou isso para Jesus. Falou, Senhor, eu queria muito que você tivesse curado meu irmão. Agora já não tem mais jeito, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu sei que se o Senhor orar, Deus vai te dar qualquer bênção que você pedir. Só que Marta não imaginava que era para ela. E às vezes, a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente ora para Deus, a gente escuta histórias de outras pessoas. E a gente fala assim, nossa, Senhor, que lindo. Mas não é para mim. Na minha vida, será que isso vai acontecer na minha vida? A gente tem, nas meditações matinais, geralmente, várias histórias de vários acontecimentos, né? Principalmente a meditação da mulher é cheia de histórias assim, de feitos grandes de Deus na vida das pessoas. E às vezes a gente lê aquilo, mas será que a gente se coloca no lugar? Será que você acredita hoje que Deus pode e vai fazer milagres na tua vida? Ou será que você acha que os milagres de Deus foram só para o passado e daí vão ser só no futuro? A gente limita muito Deus. Parece que Deus está tão longe, está só lá 2000 anos atrás, quando Jesus veio aqui. Ah, naquela época tinha milagres, naquela época tinha coisas maravilhosas, naquela época, né, teve vários sinais. Hoje não. Jesus não é para hoje. Jesus não vai fazer isso hoje, porque hoje já é outro tempo, né? Agora já é o século 21, imagina como a sociedade mudou. E aquelas coisas lá, curar as pessoas, falar para o paralítico, levante antes, isso já não cai bem hoje, né? O que será que as pessoas iriam falar se Jesus levantasse um paralítico hoje em dia, né? Ia sair um monte de manchete lá, algumas falando mal, né? Ah, isso aqui era uma farsa, fake news e tal, né? E a gente fala, não, Senhor, esses milagres aí são do passado, esses milagres não são de hoje. E aí a gente pensa, principalmente nas horas de dificuldade, a gente pensa assim, não, mas no fim dos tempos Jesus vai voltar, aquele meu querido vai ressuscitar, eu vou morar no céu. Mas hoje eu não trago essa esperança para mim. O mesmo Deus, o mesmo poder de Deus lá no passado e o mesmo que Ele vai fazer no futuro é o mesmo que a gente tem hoje. O que a gente não pega? O que está faltando? O que está faltando para a gente agarrar isso? Por que acontece na vida dos outros e não acontece na minha? Será que Deus não tem um plano para mim? Será que eu estou excluída disso tudo? Às vezes a gente pensa assim. Eu já pensei assim. Vou falar bem sinceramente com vocês. Eu já pensei assim. Às vezes quando eu me ajoelho para orar, às vezes eu falo assim, Senhor, me dá forças para aguentar. Senhor Deus, me dá consolo. Mas às vezes eu não oro e falo assim, Senhor, me dá um milagre. Abre o mar. Quantas vezes a gente fala isso, né? Que a gente pede para Deus, que a gente roga a Deus, que a gente se humilha a Deus pedindo um milagre. Senhor, ressuscita. Às vezes, Deus fala assim, filho, vai lá conversar com a tua esposa e você vai restaurar o teu casamento. Tira essa pedra. E aí você fala assim, Senhor, não mexe nisso não. Isso já cheira mal, já é de 4 dias. Ixi, isso aí tá fora. Tá fora de cogitação. Na época de Jesus, os judeus tinham muito uma coisa de a pessoa poderia ressuscitar até 3 dias, né? 3 dias era o número chave ali. Lázaro, estando morto há 4 dias, para eles, na cabeça deles, era meio que ele está além de qualquer coisa. Já passou. Se alguma coisa ia acontecer, esse prazo já deu. Já é 4 dias. Não era no máximo 3, 4 é porque confirmou mesmo que ele está morto. Não tem jeito, não vai voltar. E aí às vezes Deus fala assim para você, filho, tira a pedra.
Tira a pedra daquele relacionamento que você tem com aquele irmão seu que você está brigado. E aí você fala assim, Senhor, aquilo não tem jeito. Aquilo lá já faz tempo, aquilo lá já está... Filho, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou te libertar dos teus vícios, eu vou te libertar das coisas que te fazem mal, que você sabe que não são para você. Você fala assim, Senhor, já estou morto nesse vício, estou enterrado já tem tanto tempo. Isso não vai acontecer, é muita coisa. Faz uma outra coisa. Me dá força para aguentar essa vida. Me dá força para aguentar as doenças que vão aparecer depois por causa do meu vício. Me dê a força para aguentar o divórcio. Mas aí quando Deus pede para você tirar a pedra para a restauração da tua família, você fala, Senhor, mais ou menos. Isso aí não. Isso aí é demais. Não tem mais saída, não tem mais jeito. Agora você imagina, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. O que será que tinha acontecido se Jesus tivesse feito exatamente o que Marta queria? Ela chegou para ele e falou assim, Senhor, eu queria que você estivesse aqui, que se você estivesse aqui, teria curado meu irmão não teria morrido. Vamos imaginar que Jesus tivesse ido, assim que Marta e Maria chamaram, chegou lá, botou as mãos sobre o Lázaro curou. A gente ia sair perdendo muito, mas Marta ia sair perdendo mais. Porque, você imagina, na época, igual eu falei, tinha muita gente atrás de Jesus, né? Querendo qualquer falta, qualquer deslize de Jesus para poder acusá-lo, para poder matá-lo. Alguém poderia falar assim, isso aí era fingimento. Lázaro é, amigo de Jesus, os dois são assim, então... Isso aí foi farsa, foi tramóia. Lázaro estava fingindo que estava doente, aí fingiu que quando Jesus chegou, ele ficou melhor. Né? Ok, isso poderia ter acontecido. A gente hoje não teria a história da ressurreição de Lázaro. Né? Eu não ia poder aqui fazer essa reflexão com vocês. Mas Marta ia perder de entender que Jesus era a ressurreição e a vida. Imaginem o privilégio que Marta teve, que ela só descobriu depois de tudo o ocorrido, né? Marta só descobriu depois. Que ela olhou para a vida pura. Jesus era vida. E onde Jesus estava, não tinha morte. Jesus tinha dito para ela, né? Ele falou para ela aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Diriam alguns aqui que faltou Jesus desenhar o plano para ela, né? Que ele foi bem claro aqui. Ele falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas Marta não tinha entendido. Marta não tinha entendido que para Jesus, onde Jesus reina, onde Jesus está, a morte não tem vez. E imaginem, quando chegou realmente outras mortes na vida desse trio, né? Na vida dos irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Como é que eles não encararam muito melhor essas outras mortes? Porque eles tinham olhado para Jesus e tinham visto o que é a vida pura, não diluída, não sem nenhuma farsa, não é a vida dada, é a vida na sua origem, na sua essência. Marta olhou nos olhos da vida, Marta olhou nos olhos de Jesus. E ele falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Na hora, pode ser que Marta não tivesse dado muito valor para isso. Pode ser que a alegria só tivesse vindo depois mesmo, né? E que ali no meio de toda a tristeza, ela não tivesse entendido isso. Mas não importa a dor, o tamanho da dor. Porque mesmo quem tem fé sofre, né? Jesus falou, no mundo tereis aflição. E não importa o quanto de fé que você tenha, algumas coisas doem, né? Perder um ente querido dói muito, deixa a gente desconsolado, desolado. Perder um emprego dói bastante, deixa a gente preocupado. O que a gente vai fazer, onde a gente vai, como é que vai ser?
Perder uma oportunidade, uma chance, dói. A gente fica depois se batendo. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Agora isso passou, agora a porta se fechou. Dói. Essas dores são grandes. A gente sofre. Nesse mundo a gente sofre. Mas a gente sofre porque nós não somos desse mundo. E mesmo que a gente tenha muita dor, a gente tem a vida. E mesmo assim, às vezes a gente vive como se a gente não tivesse. Eu aposto que todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção, já teve alguma vez alguma experiência com Deus. Eu também já tive. E às vezes, hoje em dia, quando eu me pego duvidando, quando eu me pego, às vezes, triste, desconsolada, desolada, eu às vezes tenho que pedir perdão para Deus. Porque parece que a dor, ela me afasta de Deus muito mais do que todas as minhas experiências com Deus me levam para perto dele. Então parece que a minha dor me afasta quilômetros. E parece que a minha experiência com Deus só me aproxima dele alguns metros. Parece que eu dou tanta importância, eu penso muito mais na dor, na preocupação, no plano, o que eu tenho que fazer, o que aconteceu. Eu penso muito mais nisso, no que eu tenho que fazer, do que em tudo que Jesus já fez por mim. E aí, às vezes, quando eu me pego assim, eu tenho que pedir desculpas para Jesus. Porque Ele não está ausente da nossa vida. E eu acredito que Ele não está ausente da tua também. Teve uma vez que, quando eu era bem jovenzinha, eu tinha por volta ali de uns 12 anos de idade, os meus pais se mudaram de país. Pegamos todas as nossas coisas, saímos do Brasil, fomos para os Estados Unidos. Vocês imaginam, o Brasil sempre esteve em crise, né? Na época, então, muito mais, porque a ponto dos meus pais pegarem e deixarem 2 filhas aqui no Brasil, que já estavam fazendo faculdade, etc. Pegar meu pai e minha mãe, eu, e fomos todos para os Estados Unidos em busca de emprego. Na verdade é essa, meu pai estava desempregado. E a gente precisou se mudar de país. E mudança de país é dose. Mudança de país para um adolescente é terrível. Até hoje eu louvo a Deus pela paciência que deu para o meu pai e para minha mãe, porque, nossa, 12 anos de idade. Imagina, eu chorei, eu esperneei, eu pedi para ficar, eu arranjei, tinha uma amiga minha que a mãe dela falava, não, deixa ela aqui na nossa casa. E eu chorava, e eu lutava, e eu esperneava, enfim, não teve jeito. Fomos para lá. E, como a maioria das coisas que vão, chegou a hora de voltar. E o problema foi, eu fiz todos os meus estudos lá, fui para lá muito novinha, e eu achava que eu ia ficar lá, para sempre. Eu achava que agora não tinha mais como eu voltar para o Brasil, porque eu não tinha estudado, não tinha feito ensino médio, não, fazia 4, 5 anos que eu não estudava mais português. Então eu falava, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que arranjar alguma coisa aqui na minha vida. E eu, nessa época, eu tinha só 17 para 18 anos. E eu já achava que eu sabia o que ia acontecer para o resto da minha vida. E aí, chegou um dia que vieram na minha casa me visitar, oferecendo uma bolsa de estudos. Mas quem estava oferecendo essa bolsa de estudos era o exército americano. E eles olharam bem para mim. Eu tinha boas notas na época e lá eles geralmente recrutam as pessoas por boas notas, né? E aí oferecem bolsas de estudo para formar profissionais, né? Professores, engenheiros, médicos, enfim. E eu tinha boas notas. Sempre fui uma boa aluna, sempre gostei bastante de estudar. E aí eu fiquei assim com o coração na mão. E aí eles chegaram lá na minha casa. Lembro até hoje, eles ligaram na minha casa, marcaram um dia que os meus pais estivessem lá.
E meu pai estava lá, minha mãe estava lá, e eles chegaram, e eles olharam para mim e fizeram igual aquele pôster, assim: nós queremos você. Venha, a gente vai te dar, qual que é teu sonho? É cursar qual faculdade? Aí eu já chutei alto, né? Falei, medicina. E eles falaram, tudo bem, a gente banca. Mas aí você tem que, né? Vai ficar servindo o exército. E aí, eu perguntei assim, mas eu sou adventista. E quanto ao sábado? Eu conseguiria dispensar? Aí eles olharam assim, falaram assim, olha, com certeza você vai conseguir dispensa, mas depois dos primeiros 2 anos. Depois dos primeiros 2 anos que são o intensivo lá, né, que é o quartel mesmo. Daí depois você vai poder fazer o que você quiser, porque daí você vai ser profissional de carreira, e você vai ter o dia que você quiser, de folga, você vai poder ir para onde você quiser, enfim. E eu ali com o coração na mão, e eu olhei muito para aqueles dois senhores, e eu falei, muito obrigada, mas não. E quanto mais eu falava não, parecia que mais eles queriam me convencer. E eu falava, não vai dar, porque eu sou adventista, eu guardo sábado. Então, se eu não tenho dispensa, eu não vou, simplesmente. Enquanto isso, meu pai e minha mãe ficaram quietos, né? E acabou a conversa, e quando eles foram se despedir, um deles puxou um cartão do bolso e falou assim, se você mudar de ideia, me liga e a gente volta aqui, eu já volto com o teu uniforme na mão. E eu falei, muito obrigado, mas eu não vou te ligar. Na época, a gente fazia parte de uma comunidade cristã, adventista, lá nos Estados Unidos. E a gente sofreu, assim, muita represália. O pessoal falava, você é maluco. Falavam para o meu pai, por que você deixou ela fazer isso? Ela é muito nova, ela não sabe. Você devia ter feito ela aceitar, devia ter feito obrigado ela. E meu pai falava, não, ela escolheu. E as pessoas falavam para mim, você é maluca. O que você vai fazer agora? Porque dinheiro para pagar uma faculdade lá eu não tinha. Dinheiro para pagar uma faculdade aqui eu não tinha. Eu não tinha estudado aqui para passar no vestibular de uma federal, de uma estadual. Não tinha como também. O que eu ia fazer? Não sei. Não sabia. Não sabia o que eu ia fazer. E eu pensava isso. Eu pensava, Senhor, acabou as minhas chances. Agora eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. E eu tinha muita vontade de fazer medicina. Já na época, já tinha começado a pensar nisso. E eu voltei para o Brasil, meus pais também voltaram. E um belo dia eu comecei a fazer cursinho, porque, né, o que eu vou fazer? Se eu quero cursar uma faculdade, eu vou ter que dar a cara a tapa, né? E eu vou ter que prestar vestibular e vou ter que tentar. E aí, estudei os primeiros 6 meses, primeiro vestibular, não passei. Fiquei nem perto. Segundo vestibular, também não passei. Aí eu falei assim, quer saber, Senhor? Eu acho que eu estou sendo muito ambiciosa. Talvez o Senhor me ajude a passar no vestibular, mas numa outra coisa. Não num curso tão concorrido. Lá na cidade que eu morava, medicina era o curso que tinha menos vaga. Então, era mais concorrido, né? Tinha mais gente, tinha menos vagas. Eu falei assim, não, Senhor, realmente, eu acho que eu que estou tentando, dando murro em ponta de faca aqui, eu acho que eu que estou tentando coisa muito grande para mim. Então, eu vou tentar outra coisa aqui. Mas eu sempre orava e pedia para Deus me mostrar o que Ele queria para a minha vida. Né? Se Ele queria uma profissão, que profissão seria essa? E sempre voltava essa questão da medicina, Mas aí eu falei, cansei, largo os bets, prestei vestibular, prestei para direito, passei em primeiro. E aí fui lá fazer matrícula e tal, falei, não, agora é isso aí mesmo. Irmãos, que decepção. Não era para mim, aquilo não era para mim. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a entender um pouquinho o que é o dia a dia de um advogado, o que é o dia a dia de um juiz, eu falei,
eu estou no lugar errado. Estou no lugar totalmente errado. Eu não tenho o mínimo de talento para isso aqui não é para mim. E aí eu tive que desistir. E eu larguei e voltei a orar e pedir para Deus. E aí, um dia, ali no cursinho, geralmente tem várias pessoas prestando, né, vestibular para o mesmo curso. Estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: a escola que você estudava lá era pública? Aí eu falei: era. Aí ele falou assim: então por que você não tem então uma bolsa de estudo aqui? Aí eu falei: isso não vai dar certo. A hora que eles pegarem lá meu histórico escolar, virem que não é uma escola pública do Brasil, eles vão me mandar voltar para casa. Olha só, Deus falando: tira a pedra. E eu falando: não, Senhor, não tem jeito. Olhem só. Até que tanto ele falou que eu falei: ok, vamos, já que todo mundo vai tentar mesmo, eu vou tentar também. Se não der certo, tudo bem, estou aqui no meio do bolo, né? Não fico tão chateada, porque também vai ter outras pessoas que não vão ganhar bolsa de estudo, né? Bolsa de estudo não é para todo mundo. Beleza, vamos tentar. Mandei sem esperar nada. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu recebi uma bolsa integral para estudar medicina, aqui em Curitiba. Foi assim que eu vim parar aqui. Foi assim que eu trouxe minha família toda depois assim. E eu vejo, irmãos, que Deus estava me falando, Fernanda, tira a pedra, Fernanda, olha lá, Fernanda, vai dar certo. Fernanda, meus planos para você são bons, você vai gostar. Vamos lá, confia. E eu falando assim: ai, Senhor, não confio muito que é isso que o Senhor quer para a minha vida. Não confio muito que isso seja bom para a minha vida. E Ele falando: vamos, Fernanda, tenta, mais um pouquinho, vamos lá. E eu, mais ou menos, Senhor. Eu louvo a Deus hoje, porque Deus insistiu comigo. Porque Deus não desistiu de mim. Porque hoje em dia, eu tenho que dizer para vocês, irmãos, que eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz no que eu faço. Então, hoje, os problemas ainda vêm, viu? Vem de monte. Só que quando eles vêm, eu não tenho a coragem de falar assim: ai, Senhor, esse aqui você não vai resolver. Porque daí Ele vai falar assim: olha a tua vida, que não tinha perspectiva nenhuma. Olha o que eu fiz por você. Olha onde você está hoje. Então eu não posso, irmãos, falar para Deus assim: Senhor, esse aqui não vai dar certo. Isso aqui que você planejou não vai para frente. Eu não posso. Porque quando eu penso assim, porque a ansiedade bate, né? Quando eu penso assim, eu tenho que pedir desculpas para Deus. E eu contei essa história para vocês hoje, irmãos, porque eu sei que todo mundo tem uma experiência pessoal com Deus. Deus não é ausente da nossa vida. Todo mundo já sentiu a mão de Deus ali. Todo mundo já viu uma coisa acontecer que não era para acontecer, a não ser pelo poder de Deus. Todo mundo já experimentou. Então, será que hoje, quando a gente fala assim: ah, Senhor, já é de 4 dias... Será que a gente está esquecendo tudo que Ele fez? Tudo que Ele fez na nossa vida? Será que a gente fez igual Marta e falou assim: não, Senhor, os seus milagres são reservados para outras pessoas, mas não para mim não vai dar certo, para mim não vai acontecer. Será que às vezes a gente olha para Jesus e fala isso? Como vocês estão aqui hoje num culto de oração, eu queria pedir que, sempre que a gente orar, peça um milagre. Peça para Deus um milagre. Olhe para Jesus e fala assim: Jesus, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faz o milagre, seja ousado, peça para o Senhor: Senhor, eu quero o milagre, o grande, o bonito, aquele que eu vou poder contar para todo mundo que foi um milagre. Eu quero esse aí, Senhor, dá para mim. E Jesus está esperando você pedir. Será que Jesus só falta desenhar o plano dele para você?
e você ainda não enxerga? Só para a gente terminar, vamos lembrar o que aconteceu depois que Jesus conversou com Marta, e depois que ele te disse, no verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre soube que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto num lenço. E então ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O final dessa história, a gente sabe que é um final feliz. Mas Deus não quer final feliz só lá no passado. Deus não te ama menos do que Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Pelo contrário, Deus te ama tanto quanto. Deus não te ama menos do que Ele amava Moisés lá no deserto. Deus não te ama menos do que Ele amava Noé. E teve vontade de salvar Noé. Que Deus amava Noé. Não queria ver Noé morrendo. Deus não quer ver a gente morrendo hoje. E hoje a gente acaba padecendo porque a gente não tem coragem de deixar Jesus se mostrar na nossa vida. Então, quando a gente orar, irmãos, vamos orar para que Deus se mostre. Para que Deus se mostre os planos dele, que são muito melhores, muito maiores que os nossos. Vamos deixar Deus agir. Não vamos limitar Jesus, falando: Senhor, isso aqui não é para mim, isso aqui o Senhor não pode, essa porta não abre, essa pedra não rola. Não tem dessa. Não dá para a gente pedir para Deus o A sem ter o B, ou a gente aceita todo Jesus, ou a gente não aceita Jesus. Jesus quer que você deixe Ele fazer as coisas. Deixe Ele fazer o milagre. Deixe Ele fazer as coisas. Deixe Ele fazer as coisas que você não imagina. Claro que vai ter dor. Vai ter dor. Essa vida, infelizmente, esse mundo é do pecado. E a gente vai sofrer e a gente vai ter dor nesse mundo. Mas deixa Jesus, quando Ele pedir, tira a pedra, rola a pedra, deixa Ele. Se já for de 4 dias, se já cheirar mal, se já for um assunto muito complicado, é uma relação de família muito tensa, é um trauma de infância, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer o que Ele sabe fazer de melhor, que é fazer milagre, que é resolver coisas complicadas. Jesus é mestre nisso. Deixa Ele te surpreender. Essa semana eu queria propor para vocês que todas as orações que a gente fizesse, que a gente permitisse Jesus a nos surpreender. E eu queria que a gente começasse isso agora. Então eu vou pedir para você baixar sua cabeça e já vamos fazer mais uma oração para Deus. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é Pai presente, Senhor Deus, o Senhor não é Pai ausente. Muito obrigada porque nós sabemos que Tu és Deus vivo, que Tu és vida. Nós sabemos, Senhor Deus, que às vezes a gente quer ter a rédea da nossa vida, dos nossos acontecimentos, mas nossa cabeça é tão pequena, tão limitada, Senhor Deus, que a gente não sabe o que é melhor. Então hoje, todos nós que estamos aqui, Senhor Deus, hoje nós estamos Te permitindo. Nos surpreenda, Senhor Deus. Nós permitimos que o Senhor opere e se mostre na nossa vida. Em nome de Jesus, nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua vida, o Teu milagre, Senhor. O Senhor sabe o que vai aqui, a angústia que está no coração de cada um, inclusive no meu. Mas hoje a gente permite que o Senhor nos surpreenda. É o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Boa noite. Olá, meu irmão, tudo bem, minha irmã?
Agradecemos porque você esteve conosco nesses minutos onde estivemos adorando o nosso Rei. O nosso Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. E ainda mais, Ele merece uma entrega completa. Se você não se entregou ainda a Jesus, ao nosso Deus, através do batismo, esse é o momento que você pode acessar o QR Code ou o link na descrição e falar: eu quero ser batizado. Se você quer ser batizado, se você quer entregar a sua vida nas mãos de nosso Deus, dê essa informação para a gente, para que nós vejamos os meios para ajudá-lo a concretizar essa decisão. Desejamos que Deus continue abençoando e por isso estamos aqui, para te ajudar. Nós nos colocamos disponíveis para te abençoar. Agradecemos a tua presença, que Deus continue guiando a sua vida.